Boa tarde mais uma vez a todas e a todos. Venho aqui debater esse requerimento do vereador Rodrigo Coutinho, já antecipando que votarei a favor. E votarei a favor por conta da responsabilidade que esta casa tem de desfazer o autoritarismo da gestão do Poder Executivo, que protocolou o projeto de lei que revê o plano diretor na última sexta-feira, querendo que fosse em regime de urgência, fazendo com que essa casa tivesse que bater o pé, dizendo que aqui a gente não aceita o sujeito. Estava em regime de urgência e foi tirado de regime de urgência. Eu tenho print, Vossa Excelência. Eu tenho print. Agora, a gente tem aqui a responsabilidade de fazer tudo o que o secretário de governo, quando veio aqui protocolar o projeto, fez. Ele veio dizer, deu entrevista, dizendo que nunca passou ou nunca experienciou um processo tão democrático quanto foi a discussão do plano diretor na cidade do Recife. Ou o secretário de governo da cidade do Recife não faz a menor ideia do que é democracia, ou ele estava apenas tirando sarro das dezenas de organizações da sociedade civil que tem, durante todo esse ano de 2018, criticado a falta de participação da Prefeitura no que diz respeito ao plano diretor. Eu vou pontuar algumas questões que dizem muito da nossa responsabilidade quando esse projeto chega na nossa casa e daquilo que a gente vai ter o trabalho de fazer no próximo ano. O projeto de lei que foi protocolado, Vossas Excelências, ele não poderia ter sido protocolado pela Prefeitura antes de passar pelo Conselho da Cidade. Isso que eu estou dizendo não é da minha cabeça, não. A própria lei que cria o Conselho da Cidade, que é a Lei 18.013 de 2014, diz que é esse Conselho que tem a competência para apresentar, avaliar, deliberar a elaboração de propostas de revisão e adequação do plano diretor do Recife. Foi o plenário do Conselho da Cidade que deliberou que, após a conferência da cidade, que foi realizada há algumas semanas, o plenário do Conselho da Cidade deliberaria sobre se aquele texto correspondia ao texto que foi debatido na conferência e assim seria encaminhado para a Câmara. Isso não aconteceu. A próxima reunião do Conselho da Cidade vai acontecer ainda nesta sexta-feira e os conselheiros e conselheiras estavam na expectativa de poder aprovar ou não o texto que vem da conferência. É importante que se diga, inclusive, que no calendário que foi disponibilizado pela Prefeitura no início do ano, consta que a minuta do projeto que entra nessa casa, antes, passaria pelo Conselho da Cidade. Isso não é o vereador Ivan Moraes da oposição dizendo. Isso é a Prefeitura da cidade do Recife se comprometendo em documento oficial que desconsiderou quando se apressou em protocolar um projeto de lei nessa casa, para dizer que protocolou em 2018, sabendo que nós não poderíamos apreciar esse projeto em 2018, perdendo a oportunidade de debater no espaço correto do Conselho da Cidade. Durante todo esse processo, além do tempo que foi exíguo, cidades muito menores do que o Recife passaram um ano discutindo o plano diretor, enquanto o Recife mais ou menos discute em um ano. A resolução 25 do Conselho Nacional das Cidades também é muito negritada quando diz que no processo participativo da elaboração do plano diretor, a publicidade determinada pelo inciso deverá conter os seguintes requisitos. O parágrafo 2º. Ciência do cronograma e dos locais de reunião da apresentação dos estudos e propostas sobre o plano diretor com antecedência de no mínimo 15 dias. Essa antecedência de 15 dias, via de regra, não foi dada. Havia reuniões marcadas com 3 dias de antecedência. Havia reunião que o material de trabalho, que chegou a ter 700 páginas, era apresentado no mesmo dia que a reunião ia acontecer. Houve um abandono da conferência da cidade por mais de 70 representações, por não acharem-se contempladas na metodologia. Houve que de todos os 20 documentos que constavam do termo de referência da consultoria que foi contratada para, junto com a Prefeitura e a sociedade civil, escrever a minuta do plano diretor, eram previstos 20 documentos, 20 estudos. Desses 20 estudos, apenas 5 foram entregues, 15 não foram entregues. No entanto, o plano diretor está nessa casa. E aí votarei a favor do requerimento, porque no ano que vem a gente vai ter que ter todo o trabalho que a Prefeitura não fez. A gente vai ter que fazer as audiências públicas, sendo marcadas com 15 dias de antecedência. A gente tem que buscar os documentos de referência, a gente tem que buscar os diagnósticos que foram contratados junto à empresa consultora e que não foram apresentados. A gente vai ter um trabalho muito grande, Vossas Excelências. E desde já,
mais uma vez, repito, vou votar a favor do requerimento e já estou aqui me colocando para compor essa comissão que terá um trabalho hercúleo, que é de desfazer todos os atropelos que a gestão do Poder Executivo fez por querer. Não houve nada sem querer, não houve nenhuma falta de entendimento do que a Prefeitura fez. O que houve foi um rolo compressor passado justamente por cima das organizações da sociedade civil que mais têm contribuído para a discussão do direito à cidade no nosso Recife.